Então, o ensino da faculdade é um ensino que eu falo que ele é separado em caixinhas, né? E como que é esse ensino separado em caixinhas? Você começa estudando o que é tributo. Aí você vai e estuda as espécies tributárias. Aí depois das espécies tributárias, você estuda a competência tributária. Aí você estuda os princípios. Aí você estuda a imunidade tributária. Aí você estuda lançamento tributário. Nas faculdades que tem faculdade que tem um semestre só. Nas que tem um pouquinho mais, aí você começa a estudar os tributos em si. Só que você se depara com uma situação, por exemplo, até dando o exemplo aqui do Marcelo, né? Não de você efetivamente, mas do caso ITBI. A gente sabe, estuda lá na faculdade, estuda para fazer o exame de ordem, né? ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Aí o que a gente decora? Quais são as hipóteses de incidência, né? Quando é que a pessoa tem que pagar isso? Quem é que tem que pagar? Quando é que ele não tem que pagar, que são as imunidades tributárias, que é um tributo municipal, e pronto. Só que e o dia a dia? Como é que é no dia a dia? O que acontece no dia a dia? No dia a dia, esse tributo, ele tem um monte de cobrança indevida. Por quê? Porque os municípios criam uma tabelinha que é uma presunção, uma verdadeira ficção, na verdade, e cobram o tributo com base naquela tabela. Só que o judiciário, o STJ, falou assim: não, você tem que cobrar esse tributo com base no valor da operação. E aí, olha só, se a gente identifica que existe isso na nossa realidade, eu começo a pensar nos meus potenciais clientes. Então, você comprou um imóvel, com base no que você pagou? Né? Vamos identificar, vamos ver o contrato, vamos ver a guia de recolhimento, né? E são coisas que, às vezes, se a gente não trabalhou ou não estagiou no escritório, nós acabamos não pensando nisso, né? Imaginando que é uma coisa assim de outro mundo. Então, uma das coisas que eu falo é para vocês olharem essas guias, olharem as notas fiscais. Comprou alguma coisa? Olha a nota fiscal, olha os tributos que tem lá, por exemplo, né? Uma outra coisa que não se aprende na faculdade é o processo tributário, tá? Então, você não vai aprender a fazer o processo tributário. Será que é mandado de segurança que eu entro? Será que é uma ação de repetição de débito? Será que eu posso entrar na justiça especial da Fazenda Pública? Né? E se depois que ganhou? O que acontece depois que eu ganhei? Como cobrar honorários em relação a isso? A atividade mesmo do advogado, né? A faculdade não te ensina isso daí, então você sai meio perdido.